Nós estamos ao vivo. Você tem o link? Tenho. Por favor, me passe. Se passa por Zap, é possível? Complicado. Sim. Eu vou mandar. Só aí agora a gente faz então um esquema de eu te transferir o host novamente. Sim. Tu é o host agora. Deixa eu só ver se a transmissão não caiu aqui. Vamos fazer esse teste. Não, tá ao vivo aqui. Passa o link. Isso é eco que tá dando teste. Walter, tá tudo certo. Muito bem, então você pode se mandar. Começar a divulgar. Vou sair aqui e vou começar a divulgar. E já vou transmitir pro Face, então. Até mais. Só te mandar o link aqui.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now I look, I know hymns to play. Oh, I believe in yesterday. Olá, boa noite, Natália. Podemos começar com 2 minutos de antecipação? É isso ou eu vou começar a cantar todo o meu repertório de Beatles? Não, vamos esperar o horário. Ok, tá bom. Pode cantar aí para os nossos ouvintes. Tudo bem. Fiquei intimidado agora. Parapá. Tum, tum, tum. Tu, 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 tururururu. Tururu, tururururu. Tururu. Tururu, tururururu. Tururu, 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 tururu. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Natália. Começamos agora às 19 horas, horário Brasília, mais um programa antivírus, dedicado à análise da conjuntura semanal. O título desse programa é Em Busca do Centro Perdido e da Justiça Cega. Eu falarei do centro perdido e começo com uma teoria muito comum entre os cientistas políticos, a teoria dos 3 terços. Segundo essa teoria, a direita teria 1/3 do eleitorado, o centro teria 1/3 do eleitorado e a esquerda também teria 1/3 do eleitorado. Como a esquerda e a direita, por definição, não se bicam, tudo dependeria do centro. Se o centro se aliar com a esquerda, nós teremos um governo de centro-esquerda ou de esquerda-centro. Se o centro, por outro lado, se aliar com a direita, nós teremos então um governo de centro-direita ou de direita-centro. Segundo essa teoria, o PT só teria chegado ao governo em 2002 porque teria se aliado com o centro. Segundo esta mesma teoria, o PT só conseguirá voltar ao governo em 2022 caso façamos uma aliança com o centro. Essa teoria, entre aspas, tem muitos senões. O principal deles é saber quem é, afinal de contas, o tal centro. E o segundo senão é saber como atrair o tal centro. Aliás, a esse respeito, eu escutei uma vez do embaixador Celso Amorim, numa reunião do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, que, na opinião dele, o centro não existe, que o centro é uma categoria meio que imaginária, que o centro é aquele pedaço da direita que nós queremos atrair para o nosso lado. E a questão é como atrair o tal centro para o nosso lado? Afirmando as nossas posições ou fazendo concessões programáticas? Negociando com a cúpula
ou disputando a base. Claro que na vida sempre tem de tudo um pouco, mas em que proporção? Seja como for, com furos ou sem furos, tem muita gente na esquerda e no Partido dos Trabalhadores que acredita piamente nessa teoria dos 3/3. E boa parte daqueles petistas que acreditam nesta teoria acham que sem o centro nós não temos futuro. Só o centro salva. Não é o PDF, é o centro. Aliás, sobre isso, um dirigente importante do nosso querido Partido dos Trabalhadores disse, abre aspas, se depender de mim, vou trabalhar para fazer uma política ao centro, para ganhar e governar o país. Fecha aspas. E, óbvio, quem pensa assim, acha que o melhor jeito de atrair o centro seria ficando parecido com o centro. Um exemplo disso. O nosso companheiro Fernando Haddad, volta e meia, diz que o PT é um partido progressista, ou então que o PT é um partido de centro-esquerda. Outro exemplo. No segundo turno de 2018, nós fomos à busca do tal centro democrático e perdemos um tempo precioso, no qual deveríamos ter polarizado com a direita e disputado o voto do povão. A verdade é que essa crença de que tudo depende do centro fez com que, em 2018, algumas lideranças do PT cogitassem, inclusive, apoiar o Ciro Gomes. Jacques Wagner, nosso senador do PT da Bahia, e vários governadores estavam nessa vibe. Por esse mesmo motivo, tinha muita gente disposta a fazer o mesmo movimento, agora, tendo em vista 2022. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal devolveu os direitos políticos a Lula. Entretanto, como o uso do cachimbo deixa a boca meio torta, a turma do Só o Centro Salva adaptou o discurso, mas não mudou a lógica de pensar. Antes era, para derrotar Bolsonaro, devemos estar preparados para apoiar alguém de centro, seja no primeiro, seja no segundo turno. Claro que o que eles chamam de centro não é bem centro, é, na verdade, direita. Seja como for, depois que Lula recuperou os seus direitos políticos, os nossos direitos políticos, essa turma mudou de discurso. O discurso de alguns deles passou a ser mais ou menos o seguinte: Lula, para ganhar, precisa do apoio do centro desde o primeiro turno, de preferência. Claro que esse jeito de apresentar o tema é mais confortável, é mais fácil de defender do que aquele outro, no qual o PT abriria mão de ter candidatura. Primeiro, é o centro que estaria nos apoiando. Segundo, porque supostamente nós já teríamos feito isso no passado e teria dado certo. Eu digo supostamente porque na vida real o que aconteceu não foi exatamente aquilo que alguns dizem que aconteceu. Em 2002, por exemplo, nós tivemos 6 candidatos à presidência da República. Um deles, Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, e outro, o Zé Maria, do PSTU. Ambos, juntos, tiveram perto de 1% dos votos. O terceiro candidato foi Ciro Gomes, do PPS, um daqueles muitos partidos pelos quais o Ciro já passeou ao longo da sua vida. O Ciro Gomes teve quase 12% dos votos. O outro candidato, o quarto candidato, foi o Garotinho, que naquela época estava candidato pelo Partido Socialista Brasileiro. E Garotinho teve quase 18% dos votos. O Serra, do PSDB, chegou a 23% dos votos no primeiro turno. E o Lula, no primeiro turno, teve 46% dos votos. E no primeiro turno, que apoios o Lula teve? O PMN, Partido da Mobilização Nacional, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o Partido Liberal de José Alencar, que, tirando o símbolo do próprio José Alencar, era também, como os demais citados, um partido eleitoralmente muito frágil. Grande parte da votação do Lula no primeiro turno foi produto do acumulado desde 1989. Não foi produto daquela campanha eleitoral, de uma inclinação ao centro naquela campanha eleitoral. E foi produto, óbvio, do imenso desgaste do governo Fernando Henrique e das políticas neoliberais no Brasil.
tampouco foi produto de uma inclinação ao centro ou de alianças, até porque havia outras candidaturas, como eu citei, do Garotinho e do Ciro Gomes, que juntas tinham 30% dos votos, mais do que o Serra obteve no primeiro turno. Pois bem, no segundo turno, Lula foi de 46% para 61% dos votos válidos, cresceu 15 pontos percentuais. E o Serra foi de 23% para 38 pontos percentuais, ou seja, cresceu também 15 pontos percentuais. Dito de outra maneira, no primeiro turno, teve duas candidaturas que nós podemos chamar de centro, naquelas circunstâncias, Ciro e Garotinho. E no segundo turno, as duas candidaturas que disputaram cresceram o mesmo número de pontos percentuais. A conclusão óbvia é que o tal centro se dividiu, porque o centro é disputado e se dividiu bastante, não? Em 2006, foi ainda mais complicado. Em 2006, havia 7 candidaturas, mas 5 delas, somadas, alcançaram menos de 10% dos votos. Lula teve 48% e Alckmin teve 41%. E no segundo turno, Lula foi para 60% e Alckmin caiu para 39%. Como? Lula foi para o centro? Quem lembra daquela campanha, lembra o que aconteceu no segundo turno. Lula radicalizou, foi para a esquerda e cresceu. Mais um caso em que a teoria do ir ao centro, pois só o centro salva, não consegue explicar. Em 2010, nós tivemos 9 candidaturas presidenciais. 6 delas somadas tiveram pouco mais de 1% dos votos. Dilma teve 46,91% dos votos. José Serra teve 32,61% dos votos. E Marina Silva, que supostamente era o centro naquela disputa, alcançou 19,33% dos votos válidos. No segundo turno de 2010, o que aconteceu? Dilma foi da votação que ela teve 46% para 56% dos votos válidos, entre 9 e 10 pontos percentuais de crescimento. E Serra subiu de 32% para 44% dos votos válidos, ou seja, mais ou menos 11 pontos percentuais. Novamente, o centro se dividiu. Vejamos agora o que ocorreu em 2014. 11 candidaturas presidenciais. 7 delas, somadas, tiveram cerca de 3,5% dos votos. A candidatura da Dilma teve 41,59% no primeiro turno. E a candidatura do Aécio teve 33,55% no primeiro turno. A terceira candidatura, supostamente de centro, teve 21,32% dos votos. E o que aconteceu no segundo turno? Dilma cresceu para 51,64%, 10 pontos percentuais, e Aécio cresceu para 48,36%, cresceu 15 pontos percentuais. E, novamente, o centro se dividiu, dessa vez com uma boa parte do centro indo para a direita. E a direita atraiu o centro como? Indo para o centro? Não, polarizando agressivamente pela direita, como a gente lembra o que ocorreu na campanha de 2014. Um prenúncio do que viria pela frente. Ou seja, a direita atraiu o centro, não ficando parecida com o centro, mas fazendo o centro ficar parecido com a direita. Aliás, a Marina Silva gostou bastante disso e meio que ficou por lá. E o que ocorreu em 2018? Em 2018 teve 13 candidaturas, mas no primeiro turno, Bolsonaro chegou a 46% dos votos e foi para 55% no segundo turno. Ele cresceu 9 pontos. Já o Haddad teve 29% dos votos válidos no primeiro turno. Cresceu para quase 45% no segundo turno. Cresceu 16 pontos percentuais. Quem ganhou aquela eleição, Bolsonaro, não fez nenhum movimento ao centro. Pelo contrário, polarizou. Pela extrema-direita. Terminou a campanha mais radical do que quando começou. Enfim, os acontecimentos de 2002 a 2018 não confirmam essa teoria de que é preciso ir ao centro, pois só o centro salva. O que os fatos demonstram
é que é preciso disputar o apoio popular, é preciso fazer crescer a votação, atraindo o voto de quem não nos apoiou, e que isso exige vários movimentos combinados, um dos quais é polarizar, ou seja, radicalizar na defesa das nossas posições, contrapondo-as às do adversário. Assim, quem acha que Lula, para ganhar, precisa do apoio do centro desde o primeiro turno, deveria, pelo menos, dar uma calibrada nos seus argumentos. Primeiro, na verdade, não precisamos do apoio só do centro. Nós precisamos do apoio de quem votou em nós em 2018, de quem não votou em ninguém em 2018. São 30% do eleitorado, 41 milhões de brasileiros. E de gente nossa, do povo, que votou no candidato da extrema-direita. Não é só do centro que a gente precisa. Quem acha que ampliando para o centro, seja lá quem for este centro, quem acha que ampliando para o centro a gente vai atrair esse mundaréu de gente, está viajando na maionese. Pelo contrário, o mais provável é o oposto. Para ampliar mais em termos de votos, é preciso ir para a esquerda, radicalizar pela esquerda, porque é esse o ambiente do país. Aliás, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que muita gente gosta de citar sem pensar direito a respeito do que aconteceu. Nos Estados Unidos, Biden teve que cortejar o eleitorado do Bernie Sanders e teve que buscar o apoio dos que foram às ruas dizer vidas negras importam. Inclusive daqueles que, além de dizer vidas negras importam, quebraram uns carros, queimaram uns prédios, entraram em enfrentamento com as forças de segurança, etc. Graças a essa movimentação de massa radicalizada, muitos eleitores que faltaram na eleição passada compareceram nessa para votar contra o Trump. Mas a complicação não para por aí. Quem é esse tal centro que alguns petistas querem tanto atrair? Aliás, quem é esse centro que algumas pessoas têm a certeza, tirada não sei de onde, de que eles vão nos apoiar, se possível já no primeiro turno? Para responder essa pergunta, nós temos que falar de uma teoria ainda mais complexa do que a teoria dos 3/3. Eu refiro-me, é claro, à famosa teoria da frente ampla. Como toda boa teoria, a teoria da frente ampla possui 3 pressupostos. O primeiro pressuposto dos frente amplistas é o de que Lula vai continuar como agora, com direitos políticos e com força suficiente para ir ao segundo turno com o centro ou sem o centro. Não temos certeza de que vai ser assim, mas esperamos que seja exatamente assim. Embora, como a gente vai poder discutir na segunda parte aqui do antivírus, a da justiça cega, as coisas sejam bem mais complicadas do que parecem. O segundo pressuposto da teoria da frente ampla é o de que Bolsonaro vai continuar como agora, forte o suficiente para ir ao segundo turno, queimado o suficiente para ter dificuldades de crescer no segundo turno. Talvez seja assim, mas também é possível que ocorra diferente. Primeiro, porque o pior momento de Bolsonaro talvez seja agora, não em 2022. E mesmo agora, no que pode ser seu pior momento, Bolsonaro está conseguindo manter um importante apoio popular. Ou seja, não devemos descartar a seguinte hipótese, de que Bolsonaro chega a 2022 mais forte do que agora, portanto, com potencial para atrair mais eleitores, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Pensando nisso, é que uma parte do tal centro diz que é alto risco um segundo turno de Lula contra Bolsonaro. Pois se a situação econômica, social e sanitária melhorar um pouquinho em relação a como estamos agora, o antipetismo e o antilulismo poderiam ser maiores do que o antibolsonarismo. Leia-se, o tal centro poderia voltar a apoiar a extrema-direita de Bolsonaro. Também preocupados com esse cenário, existe no tal centro gente que gostaria de tirar Bolsonaro antes, para garantir assim que as eleições de 2022 sejam polarizadas pelo centro, leia-se, a direita não bolsonarista versus a esquerda. Claro que esse seria o único jeito seguro de evitar que o centro, a tal direita não bolsonarista, não se veja numa escolha de Sofia. Ou votar em Bolsonaro ou votar em Lula.
E é sobre isso que versa o terceiro pressuposto da tal teoria da frente ampla, o de que, no limite, o centro vai preferir Lula a Bolsonaro. Isso é o que pensam os teóricos da frente ampla, pelo menos os teóricos da frente ampla versão petista. Aqui, pessoal, a porca torce o rabo. Porque, como já dissemos várias vezes, o tal centro não é bem de centro. Explico. Nos anos 1980, século e milênio passado, tinha uma esquerda socialista, um centro nacional desenvolvimentista e uma direita neoliberal. Ou então, nós podíamos dizer que tínhamos uma esquerda mais ou menos revolucionária, um centro democrático liberal e uma direita viúva da ditadura militar. Não importa tanto os nomes e as categorias, mas é claro que naquela época, anos 80, havia 3 campos políticos e programáticos no país. Acontece que nos anos 90, o centro e a direita convergiram progressivamente em torno do programa neoliberal. E a partir de 2010, o centro e a direita foram convergindo em torno do golpismo, a tal ponto que o país foi polarizando. Golpistas e não golpistas, neoliberais e antineoliberais, petistas e antipetistas, e assim por diante. 2 posições e não 3 posições. Hoje, nós temos uma extrema-direita golpista e neoliberal e uma direita também golpista e neoliberal. Eles não são iguais, mas são menos diferentes do que os adeptos da teoria da frente ampla gostariam de admitir. Na prática, portanto, o que chamamos de centro diminuiu muito. A maior parte do antigo e legítimo centro foi para a direita. E a pergunta é: esta direita, que gosta de se chamar de centro, estaria disposta em 2022 a apoiar a volta do PT ao governo? E se estiver disposta, qual é o preço que a esquerda teria que pagar para ter esse apoio? É nesse ponto que os adeptos da teoria da frente ampla afirmam, do alto dos seus mais profundos princípios, que nós devemos pagar qualquer preço, pois supostamente estaria em jogo a civilização contra a barbárie. Posto assim, fica simpático, né? Quase irresistível. Mas na vida real, é tudo sempre muito mais complicado. Para quem gosta, vai aqui um exemplo clássico. O segundo turno das eleições presidenciais de 32 na Alemanha. 3 candidaturas no segundo turno. A do Marechal Hindenburgo, a do Adolf Hitler e a de um candidato comunista chamado Ernst Thälmann. A social-democracia alemã não teve dúvida. Votou em Hindenburgo, que no primeiro turno teve 49% dos votos e no segundo turno chegou a 53% dos votos. Vitória da civilização contra a barbárie. Infelizmente, não foi assim. No dia 10 de abril de 32, o Hindenburgo era o candidato da civilização. E no dia 30 de janeiro de 33, o Hindenburgo, o tal candidato da civilização, nomeou o Hitler para primeiro-ministro. Vejam como, às vezes, tá certo? A civilização se converte em barbárie rapidinho. Portanto, é bom ir com cuidado, pois a direita brasileira, assim como essa direita alemã que eu citei, está mais preocupada em proteger sua civilização contra o que eles acham que são os bárbaros, o povão. Foi por isso que apoiaram Hitler e é por isso que os empresários que se reuniram com Bolsonaro aplaudiram ele entusiasmadamente. Sendo assim, o povo da esquerda, que aposta na teoria da frente ampla, deveria ir com menos sede ao poste, como diria um antigo dirigente petista. Vou dar uns exemplos de gente que está indo com sede ao poste. São os que foram reunir com Vilas Boas e que recentemente estão costeando o alambrado do Mourão e do Santos Cruz. São os que acham que o Ciro ainda é de esquerda, apesar dele demonstrar o tempo todo que não é nada disso. São os que dizem para a imprensa que Henrique Meirelles, Bernardo Api e Marcos Lisboa podem ter espaço num futuro governo petista. São os que defendem que nós temos que dialogar com golpistas como Roberto Freire, Raul Jungmann, Dória, Eduardo Leite, Amoedo, Luciano Huck. São os que passam pano nos crimes de ontem e de hoje das Forças Armadas, como fez o senador Jacques Wagner em recente artigo na revista Carta Capital. São os que estão querendo encantar o mercado, oferecendo a possibilidade deles terem acesso às últimas joias da coroa, como é o caso de quem defende mudar a natureza da Caixa Econômica Federal, que, na nossa opinião, deve seguir pública. São os que acham que, na luta contra Bolsonaro, há democracia versus Bolsonaro, cometendo o erro de considerar democrática a direita neoliberal e golpista.
São os que acham que nós devemos virar a página do golpe de 2016, que não devemos ficar apegados ao passado. São os que acham que Lula deve ser como Tancredo, como disse recentemente um ex-presidente nacional do PT. São os que estão tremendo de entusiasmos pelo Biden, esquecendo que Biden era vice de Obama quando o golpe começou. São os que acham que Joaquim Barbosa merece elogios públicos, esquecendo de que lado ele esteve no momento fundamental dessa história, a AP 470. Enfim, são as pessoas que querem ressuscitar o espírito do Palocci. Vamos imaginar, pensamento positivo, que essas pessoas estejam certas, que o centro vai nos apoiar, que graças a isso venceremos em 2022. Nesse caso, vamos falar as coisas como elas tendem a ser. O máximo que conseguiríamos fazer seria um governo inferior ao de 2003, 2016. Pois o preço que teríamos pago para conseguir o tal apoio do centro, que na verdade é a direita neoliberal, seria abrirmos mão do nosso programa em favor de uma versão menos radical do programa deles, que não é de centro, repito, é de direita e neoliberal. É por isso, aliás, que todos nós aqui temos que prestar muita atenção no debate sobre o programa econômico e lembrar que alguns dos personagens que são muito influentes na formulação do programa econômico do nosso partido cometeram desatinos muito grandes quando estiveram no governo e não fizeram nenhum tipo de reflexão crítica e autocrítica sobre isso. Por outro lado, se essas pessoas estiverem erradas, se o centro, no final das contas, não deixar na mão, e se formos derrotados em 2022, apesar de termos feito todas as concessões do mundo, o resultado seria um desastre monumental. Uma derrota eleitoral, uma derrota política e uma desmoralização ideológica, parecida, mas muito maior, com aquela que nós sofremos na eleição da presidência da Câmara. Sem falar de cenários ainda mais complicados. Fala-se por aí, por exemplo, que a Embaixada dos Estados Unidos estaria sondando a possibilidade de tirar o Bolsonaro. Ou seja, trocar os submissos aos Estados Unidos versão Trump por outros submissos aos Estados Unidos versão Biden. Sem falar no risco, que a Natália vai comentar em seguida, de tirarem Lula outra vez da disputa. Qual é a alternativa a isso? Ir sozinhos para a eleição? Não fazer alianças? Rejeitar apoios? Não conversar com ninguém? Não, nada disso. Apenas propomos algo muito mais simples. Lembrar que não queremos apenas ganhar a eleição, queremos reconstruir e transformar o Brasil. Portanto, alianças em torno de programa. E o programa capaz de reconstruir e transformar o Brasil não é o programa do centro, pois esse centro, na verdade, não é centro, é de direita, golpista e neoliberal. Logo, alianças sim, mas em torno de um programa de esquerda. Nada de privatizar a Caixa Econômica Federal. Pelo contrário, pegar de volta o que foi privatizado por governos golpistas, a começar pela Petrobras, que precisa voltar a ser uma empresa realmente pública. Nada de concessão às Forças Armadas. Tem que ter reestruturação de alto a baixo, começando pelo fim do artigo 142 da Constituição e pelo fim da GLO, etc, etc, etc. Vai ser difícil ganhar as eleições assim? Claro, vai ser difícil ganhar em qualquer caso. Quem é que acha que vai ser um passeio? Mas a dificuldade que nós vamos enfrentar nas eleições não virá em nenhum momento da nossa radicalização programática. Pelo contrário, as eleições de 2018 mostraram que, num quadro de polarização, gente de centro não empolga muita gente. Vamos lembrar o que aconteceu em 2018 com as candidaturas que recusavam a polarização. Portanto, basta de buscar o centro perdido. Vamos sim buscar o eleitor perdido da esquerda. E vamos fazer de tudo para derrotar Bolsonaro agora e antecipar as eleições presidenciais. Pois esperar até 2022 vai seguramente custar a vida de mais algumas centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, sem falar no risco do cavernícola se recuperar. A não ser, é claro, que nós achemos que a eleição de 2018 foi legítima, que o presidente e seu governo não são genocidas, que o Brasil, o povo e as liberdades democráticas estariam melhor servidas se a eleição for só em 2022. Mas aí eu já estou entrando no tema da Natália, que é a tal busca da justiça cega. Natália, é com você. Obrigada, boa noite, Walter, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente no YouTube. Então, gente, Walter falou sobre a busca do centro perdido, né?
mas a gente também quer falar um pouco sobre outro assunto que está quente, que é uma busca incessante pela justiça cega, né? Quando a gente fala justiça, leia-se judiciário, Ministério Público, polícias, né? Sistema de justiça de uma forma geral. E vamos lembrar que não é de hoje que essa busca está em curso, né? E também não tem relação apenas com os julgamentos do STF, agora em março, sobre os direitos políticos de Lula, e com o que está previsto para a semana que vem, para o dia 14 de abril, que eu também vou comentar logo em seguida. Mas essa busca pela justiça cega vem lá de trás, né? Vamos lembrar do chamado mensalão, por exemplo, né? Naquele momento prevaleceu no PT a posição de deixar a justiça decidir, né? Confiando que haveria absolvição, que haveria julgamento isento, que haveria técnica jurídica, né? Esse conceito aí que muita gente insiste em acreditar que é algo que existe, que seria um julgamento com base em provas e não em convicção. Então, esse é o primeiro exemplo dessa crença na existência de uma justiça cega, né? E aí depois vem a Operação Lava Jato, né? Parece que não teve muito aprendizado em relação ao que aconteceu no Mensalão. A Lava Jato começou em março de 2014, ou seja, ainda no primeiro governo da presidenta Dilma, né? E correu solta por 2 anos de governos petistas. É importante que isso seja lembrado, né? Inclusive, a condução coercitiva do presidente Lula foi durante esse período, né? Pouco antes do golpe, ali no início de 2016. Aí a gente saiu do governo através do golpe de 2016 e a Lava Jato prosseguiu. Muita gente, muito importante no PT, na esquerda como um todo, achava que não teria a condenação de Lula em primeiro grau. Diziam que não tem provas, que Moro não ia ter como condenar. Depois que teve a condenação, achavam que o TRF da 4ª Região certamente reformaria aquela sentença, né, corrigiria o erro, como se tratasse de um erro de um juiz de primeiro grau. Deu no que deu. Mesmo assim, mesmo depois da condenação em segunda instância, e já sob a égide daquela jurisprudência absurda da possibilidade de prisão em segunda instância, tinha muita gente que acreditava que não haveria prisão. Eles não vão ter coragem de fazer isso com Lula. Quando a prisão veio, passaram a acreditar que um habeas corpus liberaria Lula em, no máximo, 10 dias. Né? Tudo isso foi dito, foi falado em reuniões, então tudo coisa que a gente presenciou, né? E vale a pena lembrar sobre essa questão da prisão e da crença de que um habeas corpus liberaria Lula em 10 dias, que foi dito a Lula que ele não deveria resistir à prisão, porque nesse caso, e só nesse caso, se ele resistisse, seria decretada a prisão preventiva, e aí ele ficaria preso, porque seria mais difícil ter um habeas corpus, ou seja, a lógica do raciocínio era, caso ele não resistisse, não seria decretada a prisão preventiva, então certamente um habeas corpus seria concedido, né? Então ele cumpriria aquela ordem, em 10 dias ele seria solto. Eu confesso a vocês que eu fico muito curiosa de saber se existem diálogos envolvendo ministros e gente de esquerda nos tais 7 terabytes da Operação Spoofing, tratando desse assunto. Mas, enfim, como a gente sabe, o conselho que foi dado ao presidente Lula era uma furada total, né? O HC não rolou, Lula foi preso e ficou preso por 580 dias, né? Mesmo assim, acreditaram em 2018 que o registro de candidatura seria deferido, né? E que Lula estaria na urna em 2018. Sobre isso, a gente também sabe o que aconteceu, não preciso aqui repetir, né? Então, depois de 580 dias de prisão, depois de a gente ser vítima de uma fraude em 2018, uma fraude que tem como principal vítima, vamos dizer,
as coisas como elas são, né? A principal vítima é o povo brasileiro, que está sofrendo na pele até hoje os efeitos dessa fraude, mas depois de tudo isso, não precisou de muito para as crenças na tal justiça cega retomar com toda a força, né? Eu lembro que no Congresso do PT, no 7º Congresso do PT, que aconteceu no final de 2019, fazia pouco tempo que Lula tinha saído da prisão, mas ainda sem direitos políticos, né? A gente ouviu que a gente não poderia escrever na resolução política do Congresso que o STF é o que é, né? Então não poderia ter qualquer crítica ao STF, porque a gente ainda precisava deles para recuperar os direitos políticos de Lula, então por isso a gente não poderia falar na nossa análise, não poderia incluir, né? O STF não entrava na análise, né? A gente chegou a votar, se eu não me engano, no ano passado, acho que foi no ano passado, né? A maioria da bancada do PT votou no candidato de Toffoli e de Gilmar Mendes para a indicação do CNJ, sob o argumento dito explicitamente de que a gente não pode se indispor com esses importantes cidadãos cuja responsabilidade está a devolver os direitos políticos de Lula. A gente votou na indicação da Procuradoria-Geral da República de Bolsonaro. Augusto Aras teve o voto a favor da sua indicação na bancada petista no Senado. Enfim, os exemplos poderiam ocupar todo o nosso programa aqui, se a gente fosse rememorar todos os exemplos de busca incessante pela justiça cega. E agora, em março de 2021, né, a gente novamente foi colocado diante do sistema de justiça na posição de definidor do rumo político que o país poderá ou não seguir. Né? A decisão de Fachin, 8 de março, reconheceu a incompetência territorial da Vara de Curitiba para julgar Lula, como todo mundo sabe, e, na prática, anulou as decisões de Moro, né, devolvendo os direitos políticos a Lula, o que mexeu muito no quebra-cabeça da situação política atual. Algumas semanas depois, teve o julgamento na segunda turma, pelo qual já se pressionava há um bom tempo, reconhecendo a suspeição de Moro, né, com uma atitude incomum, para dizer o mínimo, que foi a alteração de um voto que foi definidor na posição firmada pela segunda turma acerca da suspeição. Tem muitas teorias para explicar todos esses fatos, todas essas reviravoltas em curso no STF. A gente já comentou aqui nos últimos programas sobre todas essas teorias, mas, de nossa parte, a gente acha que essas disputas, né, entre eles, seja no STF, seja nos diferentes setores da direita, foi o principal fator que tornou insustentável manter as coisas como estavam, né, e fez a gente estar hoje nessa situação de que Lula tem direitos políticos. Mas é sempre bom lembrar, né, que focinho de porco não é tomada, né? Então, quem votou a nosso favor ontem, quem votou a nosso favor agora, né, em março, antes de ontem, ajudou a nos massacrar, né? Inclusive mantendo a prisão, mantendo o indeferimento do registro da candidatura lá em 2018, para citar só alguns fatos, né? E amanhã pode mudar de posição de novo, né? Não tem nada consolidado em relação a isso, não tem estabilidade nessa decisão, né? Nem na decisão de Fachin sobre a incompetência da Vara de Curitiba, nem dessa decisão da segunda turma sobre a suspeição do Moro. Então, os fatos são os seguintes, né? A Procuradoria-Geral da República, leia-se Aras, que teve o voto do PT para ser nomeado, entrou com um recurso contra a decisão de Fachin, né? Esse recurso, pelo rito do STF, eu acho que a gente também já explicou isso aqui no antivírus, mas eu vou dar uma relembrada, não deveria ir para o plenário, né? Era uma decisão terminativa, e está indo. Fachin encaminhou o recurso para o plenário, né? Está marcado para o dia 14 de abril, quarta-feira da semana que vem, o julgamento, né? Por que mandar para o plenário um recurso que poderia ser negado pelo próprio Fachin, ou que, no máximo, poderia ir para a segunda turma, né? Logo para a segunda turma. Então, eu acho que, assim, jabuti não sobe em árvore, né? A gente está dizendo isso desde o início,
mesmo depois da decisão de Fachin e da decisão da segunda turma, a gente seguiu insistindo que é preciso manter pressão, manter mobilização em torno do assunto, não deixar nas mãos dos caras, não deixar nos bastidores, em articulações de gabinete, as ações sobre esse assunto, né? E a gente ouviu de gente muito importante nessas últimas semanas que rebateu esse estímulo à guarda alta, né? Dizendo que não tem que falar disso, que as decisões foram dadas, que está tudo certo, que eles não fariam mais nada depois de terem dado a decisão, que é preciso ter pensamento positivo, né? Coisas desse tipo. Aliás, sobre essa questão do pensamento positivo, né? Na última reunião do Diretório Nacional do PT, aconteceu uma situação que, se não fosse trágica, seria divertida, que é o seguinte: de manhã, a gente estava reunido e a vibe do pensamento positivo era quase absoluta, né? E aí, de tarde, começou a decisão da demissão do ministro da Justiça e depois uma série de demissões de ministros em cadeia, né? Um atrás do outro. E aí, a turma do pensamento positivo entrou no modo desespero, né? Golpes, ditadura vai acontecer amanhã. Então, a verdade é o seguinte: quem só tem olhos para o imediato não vê um palmo além do que está na frente do seu nariz, né? Não pensa estrategicamente, não presta atenção nos movimentos estruturais, acaba sendo acometido desse tipo de situação, né? Oscila de forma muito brusca, vai da euforia para a depressão entre a manhã e a tarde de um dia. Enfim, agora falando um pouco sobre como a gente está, né, nesse atual momento, pegando essa situação específica dos direitos políticos. O fato é o seguinte: passarinhos têm contado por aí que há pressões para que o plenário do STF altere as decisões, né? Inclusive, sobre isso, os mesmos que antes falavam em pensamento positivo, agora foram obrigados a reconhecer que existe um problema. Inclusive, o partido soltou uma nota sobre o assunto na semana passada, né? A presidenta do partido, Gleisi, tweetou também sobre esse assunto, uma nota com a qual a gente está de acordo, né? Que é preciso combater esse movimento de pressão, mas, enfim, se reconheceu que existe o movimento de pressão. E da última vez que eu perguntei o que é que se estava fazendo em relação a isso, a resposta é reveladora de que segue prevalecendo a mesma lógica, né? Resposta genérica: trabalhos estão sendo feitos que não podem ser ditos para garantir que tudo siga como está e que Lula tenha direitos políticos. Então, essa é a resposta que vem quando a gente pede, por exemplo, um informe sobre as expectativas para o julgamento do dia 14, né? Agora, se vai acontecer algo, né, o que de fato vai ser decidido pelo STF, a gente realmente não tem como saber, a gente vai saber na quarta, dia 14 de abril, né? Provavelmente vamos comentar um pouco sobre isso, mais ou menos, a depender do que aconteça no próximo programa antivírus, né? Mas existem algumas possibilidades, né? A decisão de Fachin pode ser confirmada, ou seja, ser confirmada a incompetência territorial da Vara de Curitiba. Isso implicaria naquela situação de remeter o processo para o Distrito Federal, né? E isso também pode ter como consequência a declaração da perda do objeto do habeas corpus da suspeição, que impactaria naquela decisão da segunda turma, ou seja, a segunda turma teria julgado um processo que teria perdido o objeto e cuja perda do objeto seria confirmada agora. Agora, também pode ter uma decisão que seja confirme uma coisa, não confirme a outra, né? Pode ter camadas aí de variações nesse sentido. Além disso, a decisão também pode ser revista, é a outra opção, ou seja, o plenário dizer que não há incompetência territorial, recolocando a competência na Vara de Curitiba. E, além disso, tem um problema que é a gente não saber ainda o que vai ser decidido no processo que pede, no pedido da defesa do presidente Lula, sobre a extensão dos efeitos da decisão sobre a
suspeição de Moro para os outros processos, porque vamos lembrar que aquela decisão sobre suspeição foi num processo específico, inclusive Carmen Lúcia fez questão de alertar sobre isso, que a decisão sobre suspeição vale para um processo, cada processo precisa ter uma decisão específica. E existem outros processos, né? Aquele foi o do triplex, mas tem o processo do sítio, tem o processo do Instituto Lula, e para que tenha efeitos plenos, a suspeição precisa ser reconhecida também nesses processos, né? Então, são várias possibilidades, né? Que só de existirem tantas possibilidades assim, ainda em aberto, deixa muito nítido, na nossa opinião, que pensamento positivo não resolve o nosso problema, né? E que guarda alta e um pouco de luta, de pressão, não fazem mal a ninguém. E aí, já para finalizar, né, eu queria dizer que sobre tudo isso, né, sobre essa questão da busca pela justiça cega, tem algumas coisas que a gente precisa reconhecer, que toda essa situação deixa muito explícitas. Primeiro, não é possível apostar todas as fichas em técnica jurídica, nem em conciliação, nem em conversas de gabinete no âmbito desse sistema de justiça, né? Isso precisa ser superado. Segunda coisa é que a força de Lula, obviamente, a força eleitoral, política, o apoio que tem junto ao povo, é um ponto muito positivo a nosso favor. Mas a gente precisa reconhecer que também tem um problema, né, nesse nível de dependência que o nosso partido tem em relação à força eleitoral de uma única pessoa, né? E uma outra coisa é que a gente vem insistindo nisso também há muito tempo, né? A gente acha que não vai ter saída, né, para atual situações, para a atual situação que a gente está sem mobilização, sem luta social e sem programa radical pela esquerda, né? É só assim que a gente acha que vamos construir condições políticas sustentáveis para derrotar as direitas, retomar o governo do país, governar em condições melhores do que as que estão no horizonte hoje. E, por último, a justiça não tem nada de cega, né? Está muito evidente isso, e, na verdade, na nossa opinião, perdido está quem faz tudo para que a gente dependa do centro, né? Desse centro que, na verdade, é uma direita, como o Walter já colocou. E aí, para finalizar, acho que a gente não tinha como não comentar sobre esse assunto, né? Então, vou fazer um último comentário. Acho que, por tudo isso que a gente falou aqui hoje, muito mais, não tem como não registrar, né, o erro imenso de um deputado do PT que votou a favor da compra de vacinas por empresas privadas, né, o deputado Merlong Solano, do Piauí, e também o erro da deputada Marília, que se absteve nessa votação. Marília reconheceu o erro em uma nota pública, né? E o deputado Merlong, ao contrário, né? Está propagando aos quatro cantos que fez certo e batendo no peito de que o seu voto foi correto. Uma posição, enfim, muito rebaixada, típica de posições centro-direitistas, e que é muito reveladora, né? Acima de tudo, muito reveladora do grau de inconsistência programática que paira entre nós, né? Não pode ter dúvida sobre uma situação dessa, né? E não pode ter um deputado federal que não se dispõe a seguir a orientação da bancada e votar contra a empresa privada, furar a fila da vacina em meio a uma pandemia que já matou quase 350 mil mortos, né? Então, queria registrar esse fato, o absurdo que é, enfim, uma posição que precisa ser duramente combatida. É isso que eu queria falar aqui hoje. Walter quer comentar mais alguma coisa? Se não, a gente encerra. Eu quero explicar para quem está acompanhando agora pelo YouTube que nós tivemos um gravíssimo problema de transmissão. Eu não quis interromper a Natália enquanto ela falava, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Continuou sendo feita a transmissão pelo Facebook, então a gente vai resgatar do Facebook e repostar no YouTube, embora também possa acontecer de voltar tudo no YouTube. A gente não faz ideia do que aconteceu. A gente teve, em edições anteriores, problemas com o Facebook, dessa vez
voltamos a ter problemas com o YouTube, estamos tentando descobrir o que se passou. De toda maneira, a gente tem um registro do conjunto do programa e vai ser repostado, enfim, para as pessoas que perderam alguma coisa poderem assistir de conjunto. E a segunda coisa que eu queria comentar diz respeito a isso que a Thalia falou no final. Quer dizer, nós estamos quinta-feira, 8 de abril, segundo os dados oficiais, tivemos 4.249 óbitos nas últimas 24 horas. Portanto, 345 mil pessoas, até o momento, oficialmente perderam a vida, e tem uma responsabilidade principal nisso: Bolsonaro, seu governo e seus aliados. Portanto, não faz o menor sentido a gente não falar com força e intensidade da questão do impeachment, do afastamento imediato do cavernícola. E é importante que todas as lideranças da esquerda, que está ali na base, aquela mais importante, falemos disso. O país não suportará mais meses e meses. E quem acompanhou as últimas declarações do cavernícola viu que ele está insinuando que vai haver convulsão social e perguntando, veja se pode, perguntando se as Forças Armadas, as forças policiais têm meios para lidar com a situação, que ele insinua pode ser causada pelo desespero ou pode ser fomentada. Notem que nós estamos diante de sinais muito preocupantes. E frente a um genocida que faz ameaças seguidas contra as liberdades democráticas, não dá para ter uma atitude protelatória. Por isso, fora Bolsonaro, já, com convocação de novas eleições. Então, é isso, gente. Eu queria só terminar reforçando com o pedido para quem, enfim, gostou do que a gente falou, concorda e acha importante difundir as opiniões que a gente vem trabalhando aqui no Antivírus, que divulgue, né? Que divulgue o link do programa nos seus grupos, nas suas redes, nas suas listas, para assim a gente poder alcançar mais gente. É isso. Valeu, Walter. Boa noite a quem está assistindo no YouTube. Inclusive, várias pessoas comentaram dizendo que conseguiram assistir perfeitamente todo o programa pelo YouTube. Então, exatamente. Talvez tenha sido um problema, enfim, não sei. Exatamente, foi um problema com algumas pessoas, não poucas, muitas reclamaram e outras disseram que assistiram normalmente. Enfim, é o que temos. Mistérios das redes sociais. É a vida. Tá bom. Valeu.